Olá, nós estamos na lição 9 e esse é o vídeo 4, né? É isso? É o vídeo 4 relativo à lição 9, que é a lição sobre perguntas. Então, nós recapitulamos as perguntas que a gente já sabia fazer com os verbos que a gente viu no presente e no passado, e com o verbo to be, e agora estamos vendo aquelas palavrinhas que nos ajudam a fazer perguntas. Quem, onde, como, por quê, quem. Já falei, né? Repetir. Bem, no final do vídeo 3 dessa lição 9, a gente viu o who. Eu só vou voltar aqui um pouquinho, né? Vimos que o who é o quem, então, né? E vimos que, estranhamente, geralmente, quando eles estão falando no dia a dia, eles não usam os auxiliares junto com o do, com o who, perdão. Eles não usam os auxiliares junto com o who. Então, eles vão falar, por exemplo, para fazer uma pergunta no presente com o who, por exemplo, quem gosta de sorvete? Perguntando aí, vamos dizer, tem 5 amigos seus aí, você pergunta, quem gosta de sorvete? Eu acho que eles diriam who likes ice cream e não who do like ice cream ou who does like ice cream. Então, veja como o who quebra esse padrão de que tem um auxiliar sempre depois da palavrinha de pergunta. Isso só acontece com o who, hein? Mesma coisa se a gente fosse fazer uma pergunta com o who no passado, também eu acho que eles não, geralmente eles não usam o did. Eles falam direto com o verbo no passado. Who went to the party yesterday? Quem foi para a festa ontem? E não seguindo o padrão usando o auxiliar de passado did. Who did go to the party yesterday? Então, mais informalmente, usando who, não usamos auxiliar. Mas se você usar auxiliar, está tudo bem e é o gramaticalmente até mais correto. Ok? Mas vamos ver agora duas palavrinhas que são parentes próximos de who, que é whose e whom, certo? Whose é usado quando a gente quer perguntar de quem é alguma coisa. Por exemplo, se eu pergunto de quem é essa bicicleta, aí eu uso whose. Whose this bicycle is? Ou whose is this bicycle? A gente viu que às vezes eles, em perguntas, jogam o verbo to be lá para trás. Então, nesse caso, veja, dizer of who is this bicycle está errado. Of who this bicycle is está errado. Então, of who, a gente tenderia a achar, né? Ah, se who é quem, então de quem deve ser of who. Não, aí tem o whose justamente para isso. Ok? Então, of who está errado, não use nunca. Já a palavrinha whom, ela é usada quando esse quem, a quem a gente está se referindo, é o sujeito passivo em uma pergunta. Por exemplo, se eu pergunto assim, quem gosta de sorvete? Who likes ice cream? Esse quem, que pode ser uma ou mais pessoas, é um sujeito que vai ter um papel ativo, papel de gostar de alguma coisa, nesse caso, de sorvete. E é por isso que a gente usa o who, nesse caso, né? Quem gosta de sorvete? Who likes ice cream? Ou se você quiser usar o auxiliar, who does like ice cream? Também está correto. Até mais correto, como eu já falei, certo? Mas na frase, ó, quem você viu lá? Esse quem em questão, ele está sendo visto. Ele não tem um papel ativo na frase, na situação. Ele tem um papel passivo. E quando isso acontece, em inglês, muda a palavra. Não é mais who, é whom. Então, se eu perguntar assim, por exemplo, quem você viu lá? O correto seria whom did you see there? Mas isso é uma coisa que nem eles usam corretamente.
Então você com certeza vai escutar todo o tempo Who did you see there? Quem você viu lá? Né? Mas lembre-se, agora você já sabe usar a forma correta. E a forma correta é, se o quem da questão, da situação, não tem um papel ativo, tem um papel passivo, não é who, é whom. Então, quem você viu lá é whom did you see there? Só que isso é uma coisa, um tópico gramatical complicado para os falantes da língua inglesa. Então, eles vão acabar dizendo who did you see there? Quem você viu lá usando o who, certo? Mas um professor de gramática de língua inglesa com certeza vai dizer que essa frase está errada. Who did you see there? Por quê? Porque esse who foi visto. Se ele foi visto, ele tem um papel passivo na situação. Então, ele é um whom. Whom did you see there? Seria o correto para quem você viu lá. Certo? Vamos adiante. Qual dois? Que é o qual em uma escolha entre coisas definidas, né? Nós vimos que para fazer uma pergunta com qual ou que, a gente usa o what. What is your name? Qual o seu nome? What do you want to drink? O que você quer beber? Então, what, né, que nós já vimos. Mas, se o qual em questão, ele deve ser escolhido entre opções que são oferecidas ou opções que ficam subentendidas que são limitadas, a gente pode usar o which. Né? Então, por exemplo, se eu quiser perguntar o que você prefere, vinho ou cerveja, eu posso perguntar which do you prefer, beer or wine? Por quê? Porque aqui as opções estão sendo oferecidas, beer or wine, são duas opções limitadas, posso usar which. Mas na prática você pode usar o what também. Então você pode dizer what do you prefer, beer or wine? Mas você pode dizer which do you prefer, beer or wine? Então, às vezes, não é muito claro quando as opções são definidas ou não. Por exemplo, se eu pergunto, qual país você gosta mais? A gente sabe que existe um número limitado de países no mundo, se não me engano são 250 e poucos. Né? Mas, bom, é uma opção muito ampla, são opções muito amplas. Então, talvez, né, a gente use um what e não um which. Mas na prática você pode usar os dois. Então, não esquente a cabeça com isso, só para você saber aqui. Esse which é praticamente então um sinônimo de what. Né? Nem sempre. Bom, depois surgem situações em que não, mas nesse caso sim. Bom, embora esse capítulo seja apenas sobre perguntas, eu resolvi incluir aqui um modelo de afirmação para frases do tipo o qual. Né? Por exemplo, se em português eu falo assim, o homem o qual eu vi é famoso. Vamos dizer que eu subi o elevador lá com um cara e ele era um ator de Hollywood. E aí eu estou contando para um amigo meu, olha, o homem qual eu vi lá no elevador é famoso. Então, em português, nós teríamos mais opções. Né? O homem que eu vi é famoso. O homem o qual eu vi é famoso. Acho que essas duas opções aí seriam as possibilidades de montar uma frase assim em português. Em inglês, nós temos muito mais opções. Vamos ver quais? The man that I saw is famous. Esse that aqui equivalendo a que. The man that I saw is famous. The man whom I saw is famous. Whom, veja, o homem foi visto. Ele foi visto, ele tem um papel passivo. Né? Se ele tem um papel passivo na situação, ele é um whom. Ele não é um who. Mas como você sabe, eles vão usar o who também. Então, você é uma opção dizer essa frase com o who. The man who I saw is famous. Embora o who esteja gramaticalmente errado, mas você vai ouvir eles falando assim também. Ok?
E temos ainda uma outra opção, que é com which, que a gente acabou de ver, né? The man which I saw is famous. Né? Então, se considerarmos, deixa eu arrumar aqui, se considerarmos que havia um número limitado de pessoas nesse contexto, o which também pode ser usado. Né? Quer dizer, e agora, será que poderia dizer the man what I saw? Não, aí ficaria estranho. Né? Ficaria estranho. Então, em inglês, para uma frase desse tipo aqui, em português, né, o homem que eu vi é famoso, o homem o qual eu vi é famoso, nós teríamos essas 4 opções aqui de montar a frase, ok? De qualquer maneira, já são mais opções do que em português. Geralmente, isso é muito interessante, parece que as maneiras de se dizer as coisas em português são mais limitadas, mais engessadas do que em inglês. Em inglês, geralmente, nós temos mais possibilidades. Às vezes não, mas eu acho que são as exceções. Na maioria dos casos, nós temos mais maneiras de montar as frases para dizer, para comunicar aquilo que a gente quer comunicar. E isso faz da língua inglesa uma língua muito plástica, muito moldável, né? E por isso é tão fácil, talvez, compor músicas em inglês. Eu acho que tem a ver com isso aí também. Né? Tem a ver com essa plasticidade da língua inglesa e, claro, com aquela questão já sonora que eu falei para vocês, de abundância de sons que vem dessa mistura de um idioma latino com um idioma germânico. Ok? Então, bom, mas ainda tem mais uma parte aqui, vamos falar rapidinho disso aqui, né? O how, tem algumas perguntas, a gente já viu que o how é como, né? Mas tem algumas perguntas que eles usam how, que para nós fica estranho, né? Por que eles estão usando how com uma pergunta dessas, né? Por exemplo, se a gente quer saber a idade de alguém, em português a gente pergunta, quantos anos você tem? Ou, qual é a sua idade? Em inglês, eles perguntam, como você já sabe, provavelmente, né? How old are you? Que literalmente seria, como velho é você? Então, é estranho, né? Mas eles perguntam assim e a gente tem que aceitar. Também para perguntar sobre quantidades, a expressão varia. Se é algo que a gente não pode contar, eles vão usar how much, por exemplo, com açúcar. How much, açúcar a gente não pode contar. Mas, se é alguma coisa contável, por exemplo, camisetas, uma camiseta, 2 camisetas, posso contar, então é how many. Então, coloquei 2 exemplos aqui. How much sugar do you want in the coffee? Quanto açúcar você quer no café? E o outro exemplo, how many t-shirts did you buy? Quantas camisetas você comprou? Então, como você pode ver, às vezes o how também tem um sentido de quanto. Isso é estranho, mas a gente precisa aceitar. E para terminar aqui, tem um tipo de pergunta que eles fazem que também é bem estranho para nós, né? Por exemplo, vamos imaginar que você comprou um celular novo e aí o seu amigo pergunta, você está gostando do celular novo? Né? Em inglês não seria impossível eles perguntarem isso desse jeito aqui. How do you like the new cell phone? Seria tipo, né? Como você gosta do celular novo? Mas com o sentido de você está gostando do celular novo? Então também é um tipo de pergunta que para nós parece estranho, né? Mas a gente tem que entender, aceitar e incorporar no nosso vocabulário, certo? Então, próxima parte será a correção dos drills, dos exercícios. Vejo você, então, no próximo vídeo.